Você já viu alguém se sentir feliz por estar sofrendo ou sendo perseguido? Você pode até dizer que depende da razão, né? Mas não é algo normal. Contrariando as emoções comuns, os discípulos se alegraram de estar sofrendo naquelas circunstâncias. Para eles, o que realmente importava era obedecer a Deus. É isso que nós podemos chamar de amadurecimento da fé. Eu sou Matheus Diniz. E eu sou Neila Oliveira. E você está no canal LAMED, onde você estuda a Bíblia de um jeito diferenciado. E os abraços desta semana vão para as seguintes bases. Base New Hope, de Nova Esperança, da cidade de Juazeiro, Bahia. Base Esquadrão em Ação, da igreja de Abaeté, da cidade de Salvador, Bahia. Base Atos Team, da cidade de Padre de Miguel, Rio de Janeiro. Base Eternity, da cidade de Capão Bonito, São Paulo. E para os adolescentes da igreja do Jardim Acrópole, da cidade de Curitiba, Paraná. E para você que é novo aqui, lembre-se de se inscrever para participar aqui conosco também. Não se esqueça de deixar o seu like e agora vamos para o vídeo. A vida dos discípulos passou por uma verdadeira revolução depois do Pentecostes. E Lucas registra no livro de Atos algumas das coisas incríveis que aconteceram com eles. Veja este exemplo. Cada vez mais pessoas, multidões de homens e mulheres, criam no Senhor. Como resultado, o povo levava os doentes às ruas, em camas e macas, para que a sombra de Pedro cobrisse alguns deles enquanto ele passava. Muita gente vinha das cidades ao redor de Jerusalém, trazendo doentes e atormentados por espíritos impuros, e todos eram curados. Isso lembra muito as coisas que aconteciam quando Jesus ainda estava entre eles. Mas parece que vai até além, ser curado apenas pelo contato com uma sombra. De fato, aqui se cumpriu a palavra de Jesus, quando ele disse que aqueles que crerem nele realizariam as mesmas obras e obras ainda maiores. Mas, como era de se esperar, os líderes religiosos não ficaram nada contentes com o que eles ficaram sabendo, especialmente o sumo sacerdote e seus oficiais, que eram saduceus. E sabe por quê? Além de sentir inveja da popularidade dos discípulos, uma das principais crenças dos saduceus era que não existia ressurreição. E os discípulos estavam falando sobre o quê? Eles estavam exatamente espalhando a notícia de que Jesus havia ressuscitado. Como que eles ficariam agora diante disso? Afinal, era o que eles ensinavam para o povo. Se os discípulos continuassem pregando, os saduceus com certeza iriam perder a credibilidade. Por isso, para que eles não falassem nada, eles foram prender os apóstolos. Mas veja só o que aconteceu aqui. Um anjo do Senhor, porém, veio durante a noite, abriu as portas do cárcere e os levou para fora. E veja só a ordem que ele deu a eles. Vão ao templo e transmitam ao povo essa mensagem de vida. O que você acha que os discípulos fizeram? Pensaram o quê? Ir ao templo? Nem pensar. Longe disso. Eles estavam tão corajosos que, logo ao amanhecer, eles entraram no templo e começaram a ensinar. Um pouco mais tarde, quando o sumo sacerdote, os oficiais e os líderes de Israel estavam reunidos para ver o que fariam e mandaram buscar os discípulos, o que é que eles encontraram? A prisão estava fechada, os guardas estavam do lado de fora, mas cadê os discípulos? Foi então que alguém chegou com a notícia de que os apóstolos estavam no templo. E fazendo o quê? Ensinando. O capitão da guarda então foi e prendeu os apóstolos novamente, mas sem violência, para não chamar muita atenção do povo. Diante do conselho, os discípulos foram confrontados. Não tinham dito a eles que não deveriam mais pregar em nome de Jesus? Eles estavam espalhando aqueles ensinos por toda Jerusalém e ainda responsabilizando os líderes religiosos da morte de Jesus. Sabe qual foi a resposta? Não vamos parar. Vamos continuar obedecendo a Deus. E os discípulos ainda aproveitaram e pregaram um longo sermão para os membros do conselho a respeito de quem era Jesus. Eles ficaram muito furiosos e decidiram matá-los, passando por cima das leis de novo, assim como eles fizeram com Jesus. Não seria difícil levantar mentiras e falsas acusações contra ele. A morte de Ananias e Safira ainda não estava explicada. Eles poderiam facilmente acusá-los de assassinato e de conspiração contra as autoridades. E eles só não seguiram com esse plano porque um fariseu muito respeitado chamado Gamaliel os advertiu, dizendo que se os planos dos discípulos fossem humanos,
eles não iriam prosperar, não iria dar certo. Mas, se os planos que eles tinham fossem de Deus, não haveria nada que eles poderiam fazer para impedi-los. Fazia sentido. Mesmo assim, os líderes mandaram açoitar os discípulos antes de os soltarem e eles avisaram, deram uma ordem que eles nunca mais deveriam pregar em nome de Jesus. A reação deles? Tá aqui, ó. Quando os apóstolos saíram da reunião do conselho, estavam alegres porque Deus os havia considerado dignos de sofrer humilhação pelo nome de Jesus. E todos os dias, no templo e de casa em casa, continuavam a ensinar e anunciar que Jesus é o Cristo. Para eles, era muito mais importante obedecer a Deus do que aos homens. As piores perseguições são aquelas que acontecem entre os membros da mesma família. Hoje em dia, o inimigo tenta causar divisão entre os próprios cristãos, o fogo amigo. Mas Pedro e João permaneceram firmes e fiéis àquilo que eles haviam aprendido com Jesus e sobre Jesus. Tiveram coragem de defender a verdade, porque a verdade tem um nome. Como nos posicionamos hoje diante de questões que são contrárias à palavra de Deus? Como reagimos quando desprezam a nossa fé? Que sejamos coerentes e que possamos de fato defender de forma correta aquilo em que a gente acredita, lembrando sempre de que Cristo é o nome que devemos honrar com as nossas atitudes e palavras.